tenho o dever fiduciário por zelar por esse sigilo. Então, as informações que eu possa ter tido do ministro, de esse ministro ou qualquer outro ministro, eu tenho obrigação fiduciária de zelar por isso. Perfeito. Traduzindo para quem possa ter o registro claro, o senhor não pode responder se teve, no conjunto dos seus diálogos com o ministro Alexandre, referência a movimentações financeiras realizadas pelo Banco Master. É isso que o senhor está me dizendo. Falou sobre o PCC. O PCC que é uma organização criminosa exportada pelo Brasil. Por que o governo federal é contrário a classificar organização criminosa como organização terrorista? Isso, ministro, é para o senhor aprender o que é fake news, o que é falso e mentiroso. É esse tipo de moral de esgoto que Vossa Excelência traz aqui para a Câmara. Convocado para uma reunião no Palácio do Planalto para tratar sobre o Banco Master com a presença do senhor Daniel Vorcaro. O senhor pode escrever essa reunião? Posso. Eu recebi uma ligação do chefe de gabinete da presidência que pediu para que eu comparecesse à reunião. Quando eu chego na reunião, o tema seguia uma narrativa que estava bastante disseminada e acho que foi até predominante durante boa parte de 2025. Os acionistas do Master relatavam sempre uma história de que eles estavam sendo perseguidos pelo mercado financeiro e que a dificuldade deles conseguirem fazer captação era justamente essa persecução que existiria do mercado financeiro em função da concorrência que eles estariam gerando com o mercado. Algo que não era muito aderente, dado o próprio tamanho do banco. O banco não era um banco que tinha tamanho para isso. E aí, naquele momento, para mim foi muito análogo a algo que acontece muitas vezes de maneira até dentro do Banco Central. É comum quando tem um processo dentro de uma diretoria que alguém que é parte do processo procure a presidência para falar: olha, eu estou com esse processo e queria dar uma explicação. Ato contínuo, o que eu faço? Eu chamo o diretor da área, que é o responsável, e diz: olha, quem cuida disso é esse diretor, esse é o responsável. Foi exatamente a resposta que o presidente Lula deu ao momento. Assim, olha, o Galípolo vai assumir daqui a um mês o Banco Central. Esse é um tema que não cabe à Presidência da República, cabe ao Banco Central. E lá dentro do Banco Central eu tenho certeza que você vai ser tratado da maneira técnica e a análise vai ser técnica. Quem estava presente nessa reunião? Estava presente, deixa eu ver se eu lembro todo mundo aqui. O próprio Daniel Vorcaro, Augusto Lima, estava presente o chefe de gabinete, o ex-ministro Guido Mantega, o ministro Rui. Será que eu estou esquecendo alguém aqui? Eu acho que era isso. O ministro Haddad estava presente? O ministro Haddad não estava presente. Posso estar esquecendo alguém, tá? O ministro Alexandre Silveira estava presente? Estava presente o ministro Alexandre Silveira. Ótimo, bem lembrado. Esses interlocutores se manifestaram em que sentido? Nada. Na verdade, quando eu cheguei, a reunião já estava nessa coisa de... Quem falou mais foi propriamente o Daniel Vorcaro, e o Daniel Vorcaro falou muito nessa linha de contar o que estava acontecendo, dizer que o sistema financeiro é muito concentrado e que ele tinha métodos inovadores, que geravam mais concorrência e que ele estava incomodando com a concorrência. Foi isso basicamente o que aconteceu. E de lá o senhor não recebeu nenhum tipo de orientação com relação à conduta a ser adotada? Recebi. Sempre assim, olha, seja técnico, o mais técnico possível. Você tem toda a autonomia nesse processo para você perseguir, seja quem for, investigar, seja quem for. Mas também não faça nenhum tipo de pirotecnia. A orientação sempre foi essa. Não proteja ninguém, não persiga ninguém. Faça o trabalho técnico e você tem toda a autonomia, não importa quem seja, doa quem doer, vá até o final desse processo. Essa sempre foi a orientação e jamais me foi perguntado sobre nenhum outro tipo de representante, quem estava no meio, quem não está no meio. Sempre gozei de toda a autonomia para poder fazer meu trabalho. Após essa reunião, o senhor teve novas reuniões no Palácio para tratar desse mesmo tema, Banco Master? Não, nunca tive. O senhor já reportou aqui ao longo do depoimento esse processo de pressão midiática, política que foi imposto ao Banco Central. Um ataque reputacional. Hoje se sabe que um ataque reputacional financiado pelo senhor Daniel Vorcaro. Exato. E seguramente o senhor teve interlocuções sobre o tema. O senhor teve alguma interlocução com o ex-governador Ibanez Rocha com relação a esse tema? Não, nunca tive com ele. O senhor teve alguma interlocução sobre esse tema com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes? Não. O que eu acho que vale a pena a gente fazer uma explicação aqui para pegar nome a nome, eu acho que é importante a gente fazer uma explicação aqui. O primeiro tema é
o ministro Alexandre, ou qualquer outro ministro supremo, sempre teve uma relação da mais cordial possível comigo. Da mais cordial. Então, eu sei que muitas vezes há ilações, da mais cordial. De todas as crises que a gente teve ao longo de 2025, talvez a mais complexa do ponto de vista sistêmico foi a relativa a Magnitsky. A Magnitsky, não sei se o senhor lembra, senador, assim, existiam informações que vinham a público e você tinha um bombardeio no ponto de vista da internet que, inclusive, geravam ameaças sobre a solvência de grandes instituições. A partir de notícias, instituições financeiras sofrem com esse tipo de complexidade. Sim. E aí eu passo a ter uma reunião com uma série de ministros do Supremo sobre temas relativos a Magnitsky. Essas reuniões, elas tinham dois tipos de cuidados que precisavam ser tomados. De um lado, a publicidade sobre a reunião ensejava qualquer tipo de ilação que podia se reverter em risco para o sistema financeiro. Até agora, recentemente, quando vem algum representante do governo americano, se repete esse tipo de coisa para alguns perfis nas redes sociais. De outro lado, cada um desses ministros que estavam envolvidos na questão da Magnitsky tinham discussões aí que envolviam a sua privacidade e a sua privacidade do ponto de vista de sigilo bancário e financeiro, da qual eu tenho a obrigação de zelar e não dar publicidade sobre isso. Então, todos os temas relacionados a essas conversas que possam ter surgido com qualquer ministro supremo, eles surgiam a partir desse tema específico, que era envolvendo questões que são abertas a mim em função disso. E reforço a questão da cordialidade, porque era um momento bastante difícil ali para todo mundo que estava passando por aquilo. Especificamente sobre o tema Banco Master, o senhor não tratou com nenhum ministro da Suprema Corte? Todos os temas que a gente tratou da Suprema Corte estavam sempre relacionados a isso que eu comentei agora, de você ter ali dentro um sigilo que possa ser de qualquer pessoa. Especificamente no que se diz respeito. Sempre relacionado com isso. Sempre relacionado com isso. Nada a ver com o Banco Master. Nenhum processo relacionado com quem está colocando aqui. Todo processo que era envolvido o sigilo, que aí envolve sigilo de familiares, envolve sigilo do próprio ministro, dado que a Magnitsky estava nesse processo. Já é fato público e reconhecido em nota oficial pelo próprio escritório a contratação e o pagamento pelo Banco Master para o escritório da família do ministro Alexandre em um montante de aproximadamente 80 milhões de reais pelo Banco Master. Este tema, recursos pagos pelo Banco Master, foi em algum momento objeto de diálogo do senhor com o ministro? Não, eu tenho acesso ao sigilo dos ministros a partir da conversa com eles e com os familiares. E aí eu tenho o dever fiduciário por zelar por esse sigilo. Então, as informações que eu possa ter tido do ministro, de esse ministro ou qualquer outro ministro, eu tenho a obrigação fiduciária de zelar por isso. Perfeito. Traduzindo para que a gente possa ter o registro claro, o senhor não pode responder se teve, no conjunto dos seus diálogos com o ministro Alexandre, referência a movimentações financeiras realizadas pelo Banco Master. É isso que o senhor está me dizendo. Por conta do sigilo, o senhor não pode publicar. O que eu estou dizendo é qualquer tipo de movimentação ou extrato ou sigilo de qualquer ministro que possa ter vindo falar comigo ou qualquer outro representante público, eu tenho a obrigação de zelar por esse tipo de sigilo nessas conversas. Perfeito. Com relação ao Banco Regional de Brasília, o BRB, o senhor pode reportar para a gente qual é o status da avaliação da rigidez desse banco? Atual? Sim. O que acontece é que a partir da identificação dos indícios, vamos chamar assim, de fraude, e existe a proposta de desfazimento, vamos dizer assim, da fraude do negócio, esse desfazimento envolve o BRB escolher outros ativos num valor até, ponto de balanço, um pouco superior ao valor que existia ali no balanço do Master. Essa troca de ativos, assim como as compras originais, o Banco Central não pode entrar e dar qualquer tipo de opinião sobre esses ativos. A gente não pode julgar a conveniência de um negócio entre dois privados.